ES Brasil. Destinos ES. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Destinos ES, aqui onde cada edição trazemos um convidado para falar um pouco sobre a grande potência do Espírito Santo em relação ao turismo, quais os desafios, quais os investimentos. E hoje nós trazemos o Leonardo Lares, ele que é turismólogo e guia de turismo, para bater um papo com a gente aí sobre tudo que está acontecendo no Espírito Santo, o que a gente tem a oferecer, né? E o que falta aí para finalmente deslanchar o estado em relação ao turismo. Seja bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Ludmila. Obrigado a todos que nos assistem. O Espírito Santo, nós já temos que mudar um pouco essa nomenclatura de um estado com potencial turístico e mostrar que nós temos um estado totalmente turístico. Bom, antes de começarmos aí as perguntas, vamos lembrar que esse podcast é patrocinado pelo Bandes, ao seu lado para você estar sempre à frente. Sebrae Espírito Santo, pessoas transformam negócios e negócios transformam realidades. E a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 190 anos. Bom, Leonardo, para a gente começar, a gente vai falar um pouco sobre a importância da atividade turística, né, que envolve aí diversos segmentos, para a economia, né, do Espírito Santo. Você pode falar para a gente um pouco aí sobre como que é essa participação e qual que é a importância e a importância da gente continuar dialogando sobre turismo e propondo novos investimentos aí para, né, só somar aí a economia do nosso estado? Claro, Ludmila, é um prazer falar sobre isso. Nós vamos nos remontar, não vamos muito longe, né? Vamos apenas há 30, 35 anos atrás, de 30 anos para cá. O Espírito Santo ele cresceu o dobro da média nacional, em nível econômico. O Espírito Santo ele é um estado turístico porque em 1535 aqui se descobriu o estado do Espírito Santo e em Vila Velha começou o Espírito Santo. Hoje a economia do Espírito Santo ela é uma economia muito pujante. É o único estado da federação que nós temos aí com 40 minutos de carro, nós temos praia, ou seja, o turismo de sol e mar, e o turismo das montanhas, que você tem ali aquele aconchego, daquele frio, de uma excelente adega, de todo um turismo, seja ele de atrativos naturais, culturais, ou apenas para o lazer de estarmos ali. Então hoje o Espírito Santo ele recebe todos de uma forma muito aconchegante, mas ainda existem alguns percalços no decorrer de nossa transição durante todos esses anos. É isso aí, né? A gente tem aí potências, grandes potências e alguns desafios, né? Quais desafios, assim, você diz que hoje são os principais que a gente tem que enfrentar para alcançar todo o potencial aí que nós temos? O Espírito Santo ainda ele tem uma mentalidade ainda em desenvolvimento, seja no gestor público, no gestor privado ou todos aqueles que buscam ter um resultado com o turismo. E aí imagina que o turismo, em sua maioria, até mesmo para o gestor público, que o turismo é gasto e não investimento. O turismo é business. Então, quando você pega todo um trabalho que é desenvolvido, você tem todo um grupo que se desenvolve e acaba tendo como resultado investimentos e receitas com o turismo. A exemplo do guia de turismo que faz a interface junto com a rede hoteleira, com o artesanato, com bares e restaurantes, e os pontos turísticos que são conhecidos e até mesmo que são aprovados por legislações na própria Assembleia Legislativa e em algumas câmaras municipais para desenvolver o turismo, seja no município ou no estado. Ou seja, tem aí a grande necessidade de começar a pensar no turismo como um negócio a receber investimento, né? E agora falando aí dos potenciais, né, a gente vê muitas pessoas, muitos especialistas falando que a localização do estado, a diversidade cultural, questão do agro, né, questão das praias, das montanhas, tudo facilita muito que às vezes um visitante venha para cá e conheça uma grande variedade de destinos num curto período de tempo que ele tiver, né? Essa é realmente assim, o segredo mesmo do sucesso para o Espírito Santo. Quais são as outras potências aí que a gente tem? Bom, para começar, o Espírito Santo ele é, em primeiro lugar, já há bastante tempo, a respeito do café. Toda a diversificação do café, seja Conilon ou Arábica, o Espírito Santo já vem na frente despontando. O ano passado, dos 10 cafés premiados, 8 eram capixabas. Esse ano, nós tivemos diversos prêmios, mas nos destacamos em primeiro lugar, em nível nacional, do café Arábica e do café Conilon. Então nós temos essa situação. Nós somos um grande exportador do mármore e granito, nós somos grande exportador e importador também da área automotiva. Nós temos uma indústria muito forte, nós temos um comércio muito forte, temos um serviço muito forte. Agora, não podemos esquecer do agroturismo. Hoje nós temos um município de Venda Nova do Imigrante, que fica na região das montanhas, que é a capital nacional do agroturismo. E as pessoas às vezes confundem agroturismo, turismo de experiência, o turismo rural,
Mas a nossa preocupação é, quando o agroturismo chega, você tem toda uma experiência, tem todo um trabalho que é desenvolvido por todos na região. Seja de doces, seja de café, seja da polenta, enfim. Tudo aquilo que for necessário para o desenvolvimento é olhado com estes olhos. O próprio Sebrae, Espírito Santo, ele vem se destacando em nível nacional como referência no Brasil das atuações que ele vem desenvolvendo. Então, o Sebrae ele tem investido no aperfeiçoamento, no conhecimento e mostrando para o pessoal do agroturismo e do turismo rural a necessidade de trazer essa experiência ao turista. E o turista ele tem buscado. Um dos maiores desafios é que, vamos chamar de capixabas, mas nós temos um grande número de pessoas que vêm morar no Espírito Santo em função da beleza, em função da proximidade de praia e montanha, em função de que se apaixonam pelo estado do Espírito Santo, mas acima de tudo, essa comodidade, esse aconchego que o Espírito Santo traz de grandes metrópoles como outros estados, aí como São Paulo, Minas, até mesmo Rio de Janeiro, falando apenas da região Mais sudeste. qualidade de vida para quem vem da cidade grande e quer desestressar, quer ter menos tempo do trabalho para casa, ou então quer um lugar mais bonito para trabalhar de forma remota, né? Houve um crescimento muito grande em relação a isso. Para você observar, nos últimos anos, o município da Serra, que é o município mais populoso do Espírito Santo, várias pessoas migraram da região metropolitana para o município da Serra para evitar trânsito, ter mais qualidade de vida e assim desenvolver todas essas ações. Então, são muitos municípios que estão hoje no mapa da regionalização que podem apresentar ao cliente, ao turista e àqueles que nos visitam toda essa tranquilidade e essa alegria. Ótimo. E, Leonardo, vamos falar um pouco também sobre a profissão de guia de turismo, né? Como que funciona essa atuação? Você está aí presente já há anos, né, no mercado, você está no sindicato dos guias de turismo, é conselheiro nacional, estadual de turismo. Muitas pessoas não sabem exatamente em que situação elas contratam um guia de turismo, né? Essa atuação profissional está mais vinculada a agências de turismo ou um grupo de pessoas ou uma pessoa que está indo aí para um novo destino, ela pode contratar por conta própria um guia de turismo para fechar aí, né? Já que tem sido uma tendência pós-pandemia que muitas pessoas têm buscado roteiros personalizados, né? Querem aí o conforto de ter algo aí pensado com base nas suas preferências pessoais para que ela possa visitar e conhecer, né? É interessante você falar isso, Ludmila, porque existe uma preocupação muito grande. Às vezes nos pegamos das pessoas falam, eu quero contratar um guia turístico e não um guia de turismo. Então existe uma diferença muito grande para aqueles que querem desenvolver todos esses aspectos. Quando você contrata um guia de turismo, você está contratando a cultura, você está contratando a técnica, o conhecimento, onde a pessoa estará mostrando para o turista, seja ele uma, duas ou um grupo grande, como realmente é o caminho de cada região, um caminho de cada área. E aí nós vamos trabalhando nessa questão. O guia de turismo, ele é personalizado, ele conhece, primeiramente ele é classificado pelo Cadastro, pelo Ministério do Turismo, e ele tem um registro ali. Então, existem as nomenclaturas de guia regional de turismo, que é o guia no estado em que ele exerce sua atuação, o guia nacional com países da América do Sul, que é chamado de guia emissivo, o guia internacional e também o guia especialista, que ele pode ser de atrativos naturais, atrativos culturais, ecoturismo, turismo de aventura e por aí vai. Até mesmo o turismo subaquático. Então, todas essas ações, o guia de turismo, ele tem essa preocupação, porque ele vai trabalhar o cliente, ele vai trabalhar o turista e vai conhecer a necessidade do turista. O estado do Espírito Santo hoje é um estado pequeno, geograficamente falando, de 4 milhões de habitantes aproximadamente, mas nós temos uma preocupação de que, além desse crescimento constante da economia, o Espírito Santo é um estado aconchegante. Nós temos 40 minutos aí do sol, né, do turismo de sol e praia, e o turismo das montanhas, 40 minutos. Claro que o Rio de Janeiro também tem, mas 1 hora caso não tenha trânsito, ou 1h10, caso tenha ainda uns desafios no trânsito. Mas todas essas ações, elas são feitas com essa experiência. E o guia de turismo, ele traz ao cliente, traz ao turista aquela experiência, né, na qual o próprio Sebrae está estatuando, na qual o próprio Bandes tem investimentos em cima disso, enfim, todas essas ações, elas são desenvolvidas para que o turismo, ele possa ter uma experiência única, porque o guia de turismo, ele realiza sonhos. Quando o cliente ele contrata um guia de turismo, ele tem a satisfação e a certeza de que o sonho vai ser realizado. E não apenas pegar um guia turístico, que é um livro, e conhecer as regiões apenas numa única leitura.
Então tem essa diferenciação, né? Guia turístico é o livrinho aí que a pessoa olha e aprende aí sobre os lugares, e o guia de turismo é a pessoa aí capacitada para, assim, prestar essa consultoria, né? Prestar esse serviço para o visitante. É isso, né? A ideia é justamente prestar um serviço com excelência. Hoje, no estado do Espírito Santo, nós temos guia de turismo que falam 4 idiomas. Então, passou de 2 idiomas, já se tornam-se poliglotas. Então, é importante que o guia de turismo, independente da língua materna, que é o português, aqui no Brasil, ele possa se desenvolver com outras línguas dentro dessas ações. Em outros estados, nós temos guias que falam 8, 10 idiomas, mas é um aperfeiçoamento aonde ele vai trabalhar o turismo internacional. Muito legal. E aí a pessoa pode procurar, como que ela faz para procurar um guia de turismo credenciado ali naquele estado para estar oferecendo esse serviço? Primeiramente, o guia de turismo, ele é regulamentado por lei, tá? Então, a primeira coisa é determinar o destino, para qual estado eu vou. A partir daí é buscar no site do Ministério do Turismo, tem um cadastro, que é o cadastro de todos os operadores do turismo e todos os segmentos. Aí nós temos guia de turismo, nós temos bares e restaurantes, nós temos rede hoteleira ou meios de hospedagem, nós temos centro de convenções, nós temos empresas de aluguéis de veículos e assim sucessivamente. Então ela entra, que é um acesso, ela não precisa fazer login nenhum, ela entra no cadastro, escolhe um estado, escolhe o segmento, que é o guia de turismo, e ela pode escolher lá no estado, saber quais são os guias de turismo que estão prontos. Se for um grupo pequeno, de até 3 pessoas, 4 pessoas, tem guia motorista, que ele pode utilizar seu próprio veículo e levar o grupo. Agora, tem guia, quando vem em grupos maiores, que ele vai conhecer, ele vai determinar, junto com o roteiro deste grupo, ou até mesmo sugerir, quando não tem um roteiro definitivo, trabalhar isso aí na capacidade de carga, para saber se aquele grupo ou aquele destino ele está realmente preparado para receber aquele número de pessoas, ou nós vamos dividi-lo ou trabalhar em outra forma. Por exemplo, Guarapari tem mais de 50 praias, Linhares tem mais de 50 lagoas. Então vai depender muito de qual tipo de ação que vai defender ou determinar o destino deste grupo ou não. Entendi. E falando também, né, sobre essa atuação sua na articulação, né, nas discussões sobre turismo, tanto nos municípios quanto no estado e até, né, em âmbito nacional, você está fazendo parte aí desses conselhos, né? Fala pra gente a sua opinião, assim, o Espírito Santo está no caminho certo quando a gente fala em investimentos, em desenvolvimento do turismo? O que está faltando ou como aí acelerar, né, esse pensamento do turismo como negócio, esse desenvolvimento, né, para beneficiar todo mundo aqui do estado e também quem está visitando, né? Quando se fala sobre turismo e o estado do Espírito Santo, eu sou suspeito em falar. Eu sou apaixonado por esse estado, eu vim para cá em 72 e aqui fiquei até agora. Então nós temos uma preocupação grande. O turismo hoje, eu estou integrando o Conselho Nacional de Turismo e a Comissão de Legislação e Norma do Conselho Nacional do Ministério do Turismo. Aqui no estado também tem o CONTURES, que é o Conselho Estadual de Turismo, que além de integrar a cadeira de profissionais, tanto lá quanto cá, também faz parte da Comissão de Legislação e Normas. E nós conseguimos que o governador sancionasse uma legislação em novembro de 2023, a Lei Estadual do Turismo, trazendo uma situação aconchegante, porque é a cara do Espírito Santo. E aí nós temos todo esse crescimento. E na Câmara Empresarial do Turismo, do Sistema Ficomércio, SESC e SENAC, também estamos contribuindo lá, além dos conselhos municipais. Quando se fala em legislação, nós temos aí o mapa do turismo. Então os municípios se qualificam com conselhos municipais, com o Fundo do Turismo, com as cadeiras que compõem aquele conselho municipal e desenvolve todas essas ações para que o município e o estado possam se desenvolver e receber melhor o turista. E todas essas ações, elas precisam de normativas, elas precisam seguir alguns padrões. E esses padrões são seguidos com este grupo que são todo um trade. Então você tem lá turismólogos, guia de turismo, você tem lá bares e restaurantes, você tem lá a Abrajet, que é a Associação Brasileira de Jornalistas do Turismo, você tem lá centro de convenções, você tem lá empresa de organizadora de eventos, empresa de locadora, o próprio Bandes faz parte do Conselho Estadual, que é o Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, que fomenta também toda essa trajetória, o Sebrae tem a cadeira lá também. Então todas essas ações, pessoas que são preocupadas com o desenvolvimento do turismo, eles se preocupam dessa forma. E o Espírito Santo está no caminho certo, recebe com maestria. Ainda temos alguns desafios, claro, né? De algumas pessoas que acham que o turismo é gasto, mas é investimento. Nós estamos falando de um PIB de 8%,
tanto em nível municipal, entre 8% e 10%, tanto em nível municipal, estadual, nacional e internacional. O turismo, quando ele é feito de uma ação multidisciplinar, ele dá resultado financeiro para todos os segmentos. É geração de emprego também, né? Muita Geração de gente que emprego, pode né? atuar nesse setor. Exatamente. E agora falando um pouco sobre você como visitante, né, e não como profissional, tem algum lugar aqui no Espírito Santo que você sempre recomenda para quem é de fora, ou então aí tem seu cantinho favorito para relaxar, onde que você gosta, né, de estar aqui no estado? Eu pratico 2 esportes, né, que é o mergulho e o tiro prático. Mas às vezes eu quero natureza, eu gosto da natureza. Então eu gosto de ir para as montanhas, né, Pedra Azul, Venda Nova do Imigrante, Domingos Martins Sede, que tem ali todo um histórico para poder trabalhar. Eu gosto de observar a natureza. Então todas essas ações, elas vão nos perceber que vale a pena estarmos aqui. Só que eu não dispenso também o turismo de sol e praia, o turismo subaquático. Nós temos aqui em Guarapari um navio que foi fundeado em 2003, que é o Vitória B, que traz aí o turismo subaquático, pessoas que vêm mergulhar de outros mundos. Mas também nós temos o turismo de aventura, que é muito forte no Espírito Santo. Nós temos o turismo esportivo, o turismo náutico, o turismo de pesca, e você consegue desenvolver tudo isso. O último inventário que eu consegui fazer, o estado do Espírito Santo hoje, se não for o único, é um dos pouquíssimos estados que consegue absorver todos os segmentos do turismo, incluindo o turismo religioso, turismo de compras, turismo pedagógico e assim sucessivamente. Então nós temos a paixão, a técnica e o conhecimento de receber a todos de braços abertos no Espírito Santo. E o Espírito Santo é apaixonante. Ou seja, aí é um destino ideal para quem tem vários interesses, né? Para quem acha que não dá para conciliar tudo numa mesma viagem, praticar esporte, curtir a natureza, praticar aí turismo religioso também, né? Turismo gastronômico, né? Já que você também colocou dos cafés especiais, das propriedades rurais aí que também, né, fizeram aí da gastronomia o seu negócio, o que não falta aqui é opção, não é isso? Sim, nós temos uma gastronomia muito rica, nós temos a moqueca capixaba, que a receita da moqueca capixaba, ela é patrimônio imaterial. O feitio da panela de barro, aonde fazemos a moqueca capixaba, é patrimônio imaterial e ele é um momento único ali, ele é por legislação. Então nós temos um turismo imaterial e aquele turismo que nos traz alegria. E a gastronomia nós temos do município da Serra, não muito longe, até Guarapari, até Venda Nova do Imigrante. Então nós temos ali gastronomia alemã, pomerano, italiana, capixaba, porque nós temos aqui uma linguagem e um manual sobre o turismo no Espírito Santo, como vai pocar e todos os assuntos que são trabalhados. Então, e existe uma rixazinha, né, entre o Espírito Santo e a Bahia, qual é a moqueca melhor. Mas a moqueca é capixaba, o resto é peixada. Falou aí como legítimo capixaba. E agora a gente fica por aqui com o podcast Destinos ES, aqui onde a cada edição a gente bate um papo com o nosso entrevistado sobre as potências do Espírito Santo, como tornar aí um destino mais atrativo para os visitantes, os potenciais de desenvolvimento. E lembrando também que esse podcast é um patrocínio do Bandes, ao seu lado para você estar sempre à frente. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. Sebrae Espírito Santo, pessoas transformam negócios e negócios transformam realidades. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios. Negócios transformam realidades. Sebrae. E a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 190 anos. Aqui,
Pela primeira vez, foi aberto o caminho para dar voz àqueles que não tinham. Neste lugar, os capixabas descobriram que quando todos podem falar, o que se ouve é a voz da cidadania. Pensando sempre à frente e olhando para frente também. Cada marco da história, dos direitos e das conquistas do Espírito Santo Nasceu aqui, na Assembleia Legislativa. São 190 anos de desafios e conquistas, construindo junto com os capixabas os avanços da educação, do desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Abrindo as portas para todos, representando a sociedade com diversidade, transparência e modernidade. E o que esperar do futuro? Juntos, vamos continuar fazendo história. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Queria agradecer ao entrevistado de hoje, Leonardo Lares, turismólogo e guia de turismo. Obrigada por participar com a gente. Eu que agradeço, Ludmila, agradeço realmente, sou apaixonado pelo turismo. Aqui estou e com certeza o turismo está nas veias, no sangue azul. É isso aí. E até a próxima edição. ES Brasil. Destinos ES.